E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu fiquei um pouco na dúvida de qual era o tema. O tema, na verdade, vai ser perspectiva. Eu vou aprofundar um pouco em perspectiva. Mas eu fiquei um pouco na dúvida de qual seria o título desse vídeo. E eu não descobri ainda qual que é o título. Por isso que eu nem escrevi aqui na imagem para vocês verem. Hoje eu vou estar mostrando para vocês uma técnica. Eu, na verdade, descobri isso por conta própria, tentando desenhar coisas ao vivo. Aqui, na verdade, vai ser um vídeo, uma aula, meio que como se eu estivesse explicando aqui para você como que maneiras de você conseguir desenhar usando o seu sketchbook ao vivo, desenhar coisas que você está no seu ambiente aí na sua casa e você quer reproduzir a sua visão, tá? Eu estou pegando bastante aqui o modo de representar do Kim Jong-gi, como sempre estou citando ele muito aqui nos vídeos. É um cara que eu admiro bastante, é um cara que eu estou buscando estudar muito, com bastante frequência. E é isso, eu estou meio fanho aqui, que acho que está batendo uma it, porque o tempo está meio que ficando gelado aqui onde que eu moro. Então, assim, eu vou mostrar um pouco da perspectiva, eu vou falar um pouco de como que você pode fazer para estar desenhando ali ao vivo o que você está vendo, tá? Eu vou explicar um pouco mais aprofundado essa perspectiva que você está vendo aqui. Isso foi um trabalho que eu curti bastante até, e vou falar aqui para vocês bem pessoalmente, como se eu estivesse aqui falando com você, olhando aqui no fundo dos seus olhos. Você está aqui no meu lado, aprendendo diretamente comigo, beleza? Sem enrolação. Esse desenho eu fiz, esse aqui em específico foi o resultado mais finalizado da técnica específica que eu vou aqui mostrar para vocês. Mas antes, eu até separei aqui com post-it, eu fiz um restaurante, também uma visão de restaurante. Vejam como que fica muito legal, né? Tem que haver uma distorção, tá? Você tem que entender que tem que uma distorção para você conseguir fazer essa visão. Aqui foi um desenho que eu fiz do meu ateliê, tá? Na época até da pandemia, é bem antigo, na verdade. Eu nem podia ter muitos alunos no ateliê. E eu fiz outros mais elaborados, só que agora eu não sei onde que tá? Então, eu não sei onde que eu enfiei outro desenho do ateliê. E o que que é interessante? Você tem que entender que quando você for fazer desenhos ao vivo, é muito legal que você tenha em mente que as coisas que estão mais próximas de você, elas vão ditar as regras da proporção. Se tem uma coisa que está longe, ela vai ficar menor. Uma coisa que está perto de você, por exemplo, um caderno que esteja perto de você vai ser bem maior. Um caderno que vai estar mais longe vai ser menor, tá? Aqui foi o insight que eu tive, né? Eu estava percebendo que se eu quero fazer a minha visão de frente, eu estou tentando colocar aqui em palavras para você entender. O que eu consigo ver, o que está na minha frente e o que está ou desse lado, da minha esquerda, ou da direita. Eu posso fazer uma visão 360, vai ficar muito estranho, mas 180 graus, abranger todo o espaço que está na minha frente. Mas eu gosto de abranger 90 graus. Eu vou estar mostrando isso aqui para vocês a partir de agora, beleza? Se você não entende muito bem de perspectiva, eu te aconselho você assistir outras aulas minhas. Deixa eu colocar isso aqui só para eu ter uma colinha. E é isso. Aqui, na verdade, ó, eu vou mostrar mais um, só para vocês verem que esse aqui eu fiz em casa, tá? No final de semana, minha esposa estava aqui parada, aí eu comecei a ter um gatinho aqui, não ficou bem feio, tadinho. Aí eu desenhei a minha visão do sofá num domingão, tá? Não reparem a bagunça que a gente estava arrumando a casa nesse dia. Aí depois eu tentei fazer uma construção aqui do corpo dela, tá? E é isso. Lembrando que perspectiva é a alma de qualquer desenho de criação. Então, estude com profundidade a perspectiva, beleza?
Sem enrolação, lembrando que todos os meus vídeos são vídeos não tão curtos assim, mas não sei se esse vai ser curto ou não. Vamos que vamos, né? Vou escrever aqui, ó. Perspectiva para cenários, né? Perspectiva ou perspectiva ao vivo? Não sei. Eu falei ao vivo, eu coloquei ao aqui. Perspectiva. Vou passar perspectiva, métodos. Beleza? Vamos lá. O que você tem que entender da perspectiva, a princípio? Que todo objeto que a gente for desenhar, ele é tridimensional, ele tem largura, altura e profundidade. Então você tem que ser capaz de produzir esse objeto em todos os ângulos. Então existe a perspectiva para criar a ilusão. Então a perspectiva, eu vou fazer um mapa mental aqui, ó. Ela cria ilusão de profundidade. Ela cria a ilusão de profundidade, beleza? Existem várias perspectivas, tá? Perspectiva com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, tá? Aqui eu vou estar falando com vocês de uma perspectiva que a gente pode, assim, considerar que ela se chama olho de peixe, é o fish eye, tá? Então aqui, perspectiva. Olho de peixe. Existe a perspectiva isométrica. Olha o trem passando aqui. Sempre quando eu estou gravando, ele passa aqui. Aqui na minha cidade, onde está meu ateliê, porque eu sou de Pati do Alferes, uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. O meu ateliê fica na cidade de Miguel Pereira, que é uma cidade vizinha, próxima, 8 quilômetros de distância. E aqui o prefeito colocou Maria Fumaça para estar rodando aqui para os turistas. Aí ele fica fazendo essa Maria Fumaça de vez em quando está aparecendo aqui nos vídeos. Mas é bom que dá uma... Ó, faz um charme para o vídeo, né? Perspectiva isométrica, olho de peixe e muito mais. Então, assim, essas aqui são as principais. A gente vai focar um pouco nessa aqui, tá? Existe a atmosférica também, que é para desenhar cenários, beleza? Aqui, ó, vamos lá. A gente vai focar nessa aqui, beleza? Só que é o seguinte, eu não vou... Existe uma maneira de ensinar que ela é muito, assim, matematicamente falando. Eu vou te ensinar a forma que eu aprendi com a minha observação, tá? E se você quiser, você treina aí. É legal você tentar treinar aí para você perceber e entender. Ah, a Enésio falou isso, tá? Por exemplo, vai ter ocasiões que você vai desenhar ao vivo, como esse aqui, ó, que eu fiz lá da minha casa, que aqui não tem, até tem, mas aqui tem uma perspectiva que sobe, ó, que está mais ou menos nessa altura aqui, tá? Aqui seria a linha do horizonte. Ó. Só que aqui há uma distorção, ó. Aqui eu não vejo, ó. Aqui, ó, a mesa, tá? O corpo da minha esposa aqui já está para cima, ó, já está em perspectiva. Eu vou fazer mais forte só para vocês verem, ó. A caixa torácica, o quadril, aqui, ó, tá? Pro ponto de fuga, ó. É isso que é aqui, ó, deixa eu botar para baixo para vocês verem, tá? Ó, tá pro ponto de fuga. Aqui não tanto, mas tudo bem, beleza? Só que é o seguinte, aqui já começa aqui o caderno também, o sofá, tá?
Aqui em cima não aparece tanto, por quê? Porque isso aqui não tinha, aqui por exemplo, ó, do armário, ó, ela mesma, a própria posição do corpo dela já estava seguindo uma linha um pouco mais curvada. O fisheye tem como que eu posso falar? Disposição. Só que é o seguinte, agora que vai ficar interessante. Por quê? Porque esse tipo de estilo de desenho, você vai fazer a linha do horizonte. Ah, Enéas, o que é a linha do horizonte? Aí você vai ter que estudar, tá? Rapidão. Linha do horizonte é uma linha que fica na altura dos nossos olhos. Não sei se está dando para ver aqui. Tá dando para ver, beleza. Linha do horizonte. Aqui no fisheye vão ter vários pontos. A gente pode ter pontos, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Eu vou fazer com 2 pontos de fuga. Ponto 1, ponto 2. Eu não vou correr nesse vídeo, então assim, se você tem pressa, não estuda, tá? O que você tem que pensar? Que quando a gente desenha, quando a gente pinta, quando você quer aprender algo, você tem que se aprofundar no conhecimento. Eu sempre falo muito isso, se aprofunde no conhecimento. Não tem como você aprender qualquer tipo de desenho sem se aprofundar, beleza? Então aqui acelera o vídeo, bota aí na velocidade 1.5, 1.75, sei lá, e vai fazendo. O que você tem que entender? Imagina que aqui, ó, eu vou estar uma pessoa, eu, por exemplo, eu vou estar aqui, ó, uma visão superior da minha cabeça, eu estou aqui, ó, minha orelhinha, meu nariz, tá? Meu corpo vai estar aqui. Essa seta para frente sou eu olhando para frente, o que eu estou vendo na minha frente, tá? Então aqui eu estou vendo essa visão aqui, ó. Eu estou tendo essa visão aqui, tá? Agora, essa visão é esse ponto da esquerda, beleza? Esse ponto da esquerda é o que você está olhando de frente ou o contrário, tanto faz. Se você estiver olhando para a direita, agora que é interessante, tá? Se você estiver olhando para a direita, ó, se você virar o rosto para cá, vai ser o ponto 2, ponto de fuga 2, ponto de fuga, eita, ponto de fuga, peraí, ponto de fuga 2, ponto de fuga 1, beleza? Isso que você tem que ter em mente. Não sei se está confuso aí para você, mas eu acho que você está entendendo. Então, assim, o ponto de fuga 1 seria esse aqui que você está vendo de frente, seria esse caso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, aqui, nesse caso aqui. Nesse caso, existe um ponto de fuga que é mais ou menos aqui, o outro que é mais ou menos aqui, tá? E eu estava olhando para lá. Esse vai ser o segundo ponto, beleza? Então, assim, conforme você for entendendo isso, aqui, ó. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma malha, você vai entender, você vai entender, você vai entender. Fazem a malha aqui reto, como se fosse uma perspectiva com 2 pontos de fuga mesmo, sem problema nenhum, ó. Sem problema nenhum. Galera, e o mais doido é que eu estou estudando bastante o Kim Jong-gi e outros, não só o Kim Jong-gi, o Peter Han, o Terada, né? Katsuki Terada, Katsui, eu acho. Se eu falei errado, me corrijam. Eu estou percebendo que quase todos, ou todos, né? Tem um americano também que desenha muito bem. Eles fazem esse tipo, não sei se está dando para ver aí, de trabalho. Aí agora o que é interessante você perceber?
que quando a gente faz essa malha, a gente vai fazer linhas também assim, ó. Eu posso fazer uma linha reta aqui ou não, ó, linhas curvas, ó. Beleza? Agora, o que que você tem que pensar? Eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu nanquim com essa técnica aqui, eu gosto bastante. Eu gosto de desenhar com pincel. Então, aqui, ó. Teve gente me perguntando se eu estava usando uma caneta brush. Hoje em dia eu estou usando um pincelzinho, que é esse aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. E marcado aqui, ó. Beleza. Que é o seguinte, depois que você faz essa malha, fica muito mais fácil de você perceber o que que você está fazendo. Por exemplo, aqui eu quero fazer o que eu estou vendo aqui na minha frente, né? Eu posso fazer aqui o ateliê para vocês verem, ou não. Vamos lá, eu vou fazer aqui o ateliê para vocês verem. Então, assim, eu vou desenhar aqui a folha que está aqui na minha frente. Como que eu posso fazer isso? Ó, vou fazer aqui. Eu vou puxar para o ponto e vou deixar aqui. Aqui, nesse caso, ó, pelo fato da mesa ela estar reta, eu vou puxar nesse aqui. Tudo que vai para cima, tá? Tudo que vai para cima é na linha curva. Tudo que é plano no chão, a gente bota aqui ou aqui, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem aqui, ó. Eu quero fazer, sei lá, um cubo. Eu vou fazer de novo para vocês entenderem, ó. Deixa eu passar aqui pro lado. Eu quero relembrar uma parada aqui. Aí, beleza. Eu quero fazer um cubo, ou... Eu vou fazer um cubos primeiro. Você vem aqui. Você faz assim. E puxa pro ponto. Eu quero fazer um cubo aqui, enorme aqui, ó. Você puxa para baixo. Ó, aqui, ó. Vejam como que... só nesse caso aqui, ó. Eu já tô... Vocês já estão conseguindo ver. Ah, né? Se eu quero fazer ele em outro ângulo. Aqui, ó. Eu puxo pro ponto, ó. Imagina que tem um ponto mais ou menos aqui, ó. Aqui e para baixo, seguindo essa malha que eu acabei de mostrar para vocês. Ó. Aqui, aqui. Quanto mais para cima, mais distorcido vai ficar. Ó, quero fazer aqui uma lateral aqui, ó. Aí aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer bem fraquinho, como se ele fosse transparente. Ó. Ele vai fazer isso aqui, ó, para cá. Aqui desencaixou, mas tudo bem. Ali. Vejam como que essa técnica, ela esclarece muita coisa pra gente. Você quer fazer um cenário onde que você consiga fazer qualquer coisa. Aqui, por exemplo, ó, aí aqui eu fiz uma caixa aqui. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma pessoa, né? Ó. Marco aqui o pezinho. O cilindro vai ficar aqui, ó. Aqui vai ficar o quadril.
ao tórax. Vai ficar aqui, ó. Eu tô fazendo meio que rápido, só para você já entender mais ou menos como que é a construção. Aqui eu tô fazendo meio de supetão, né? Ó. E pequeno também, né? Então, tô dando desculpa, tá? Mas tudo bem. O que que acontece? Quando você for fazer desenhos com essa técnica, é super importante que você entenda o que você está fazendo. Eu vou refazer um desenho aqui agora. Vou fazer aqui a linha do horizonte. Linha do horizonte. Vou marcar de novo os pontos. Vou fazer aqui mais escuro agora. Só para você entender aqui como que funciona. Ó. Depois eu vou mostrar nesse vídeo mesmo. Porque essa técnica aqui é uma que eu descobri, que eu gostei, que eu quero aqui apresentar a vocês, né? Que eu acho muito legal vocês saberem como que é a técnica, né? Ó. Eu posso distorcer mais ainda, ó. Quanto mais longe, mais curvado, tá? Essa técnica aqui, ela, se você fizer uma esfera em perspectiva, você consegue fazer, por exemplo, eu estou tentando olhar a mesa aqui e fazer o que eu estou vendo. Eu estou tentando aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo olhar para frente. Aqui, vamos lá. Ó, vamos ver se eu consigo fazer o que eu estou vendo aqui na minha frente, ó. Essa técnica, ela é muito legal porque você vai entender todo o processo de como é desenhar, tipo assim, eu sempre bato muito na tecla que você tem que entender o que você está fazendo, tá? Você tem que entender o processo. Eu estou fazendo rápido também, tá, gente? Então, não julguem. Podem julgar também que aqui eu estou aberto à crítica. Por exemplo, aqui minha mão, ó, a visão que eu estou tendo, esse papel ele vai ser reto, porque ele não está no mesmo plano. Aqui vai ser meu braço, meu dedo. Aí, por exemplo, aqui você já está conseguindo ver um pouco da minha mão. Não ficou uma mão perfeita, né?
E tudo bem, tá tudo bem também, tá, gente? Isso aí não é uma coisa que você tem que seguir à risca, como se fosse uma, uma regra que você tem que fazer o desenho perfeitamente, como se não pudesse errar, tá? Eu falo muito isso com meus alunos, porque é super importante que você relaxe, que você não fique bitolado com. Aí tem uma garrafa aqui, ó, a garrafa aqui do lado, ó, você vai fazer assim e você vai, ó, abaixo da linha do horizonte, então seria um cilindro que, ó, eu tô vendo a parte de cima do cilindro, parte de cima do cilindro. Seria mais ou menos isso, tá? Você não precisa ficar desesperado ou nem nada do tipo, porque não ficou perfeito o teu desenho. Aí, por exemplo, aqui eu vou fazer o celular bem aqui na altura dos meus olhos, ó. Tem um suporte que ele fica mais ou menos aqui. Vou levantar aqui um pouquinho só para vocês perceberem como é que é. Tá uma bagunça aqui na minha mesa, mas tudo bem. Aqui eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, porque senão vai ficar. Imaginem que aqui tem uma parede, né? Ó. Tem um chão aqui, por exemplo. Olha que aqui não tem. Mas aqui, ó. Se tivesse um quadro aqui na parede, ó. Seria assim. Se eu tivesse aqui um quadro, uma tela aqui, ó, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos como que funciona. Eu vou estar fazendo aqui, eu não vou aprofundar muito. Eu gosto que você treine, tá? Que você teste, vai fazendo os testes. Essa visão, ela vem disso aqui, ó. Se você fizer um círculo, você marcar a linha do horizonte e marcar pontos específicos bem nas extremidades do, da, do círculo, tá? Então aqui, ó, se você puxar, aqui são 5 pontos de fuga. Tem o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Aqui são 5 pontos de fuga, beleza? O que você tem que entender? Que aqui, ó, vai acontecer isso. Aqui você vai emendar lá em cima, você vai fazendo como se fosse um globo. Assim, ó. Isso tem no Pinterest, tá? Aqui você faz assim. Você vai entender qual que é o esquema aqui. Aqui você puxa para o ponto de dentro.
E esse aqui você faz assim, ó. Você emenda um no outro, beleza? Isso é uma malha em... Isso é uma malha em fish eye, olho de peixe, beleza? Aí agora, o que que você tem que entender? Que isso aqui que eu acabei de fazer, na verdade, basicamente é essa estrutura que eu desenhei aqui para vocês, tá? Só que aqui tem alguns pontos. Se eu pegasse, por exemplo, e se eu quisesse fazer um desenho, só pegando isso aqui, ó, pegando essa estrutura aqui, ó, ó. Se eu quisesse fazer... Isso aqui é super importante você entender. É que eu não tô com estilete aqui, mas eu poderia fazer um... Eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui para você. Aqui assim, aqui assim. Eu tô sem meu estilete aqui perto. Eu vou tentar fazer aqui uma janelinha para você ver. Ó. Deixa eu aumentar mais um pouco. Essa aula aqui é assim que eu faço minhas aulas. Ó, olha que interessante. Tá vendo essa janela aqui agora? Essa janela aqui, eu conseguiria desenhar nela se eu quero fazer coisas abaixo da linha do horizonte. Ó. Aqui já valeu o vídeo. Essa dica já valeu o vídeo. Eu faria aqui assim, ó. A linha do horizonte está aqui. Deixa eu colocar a linha do horizonte azul. Só para você entender. Ó, imagina que isso aqui é um cenário que você quer desenhar. Ou retangular em pé ou deitado. Ó, isso aqui são coisas que você ia fazer dentro dessa perspectiva. O Kim Jong-il, na verdade, ele faz exatamente isso. Ele quer fazer coisas tudo abaixo da linha do horizonte. A linha do horizonte, lembrando, é a linha azul. Ó, os pontos não estão nenhum ponto aparecendo. Tá? Aqui não tem nenhum ponto de fuga aparecendo. Ó, não tem nenhum ponto de fuga aparecendo. Agora tem um ponto de fuga 3 aparecendo. Aqui. Aqui. Isso aqui é uma malha que você faz. Ah, Inés, e para cá? Aqui a gente meio que dá um miguezinho. Tá? Então eu vou fazer aqui um desenho. Ó, mais ou menos aqui assim, ó, deixando o ponto de fuga número 5 aparecendo. O que você vai fazer? Ó, eu venho aqui, eu vou fazer caixas, tá? Só para simplificar a nossa vida. Ou, vou fazer caixas. Eu estou fazendo com o pincel porque facilita. Aqui, ó. Aqui já não aparece porque está fora do quadro, ó. Tá? Se eu quisesse fazer um chão aqui, ó. Se eu quisesse fazer um prédio, detalhe qualquer, ó. Frente, lateral, uma cidade, né? Ó. Aqui, se eu quisesse fazer, sei lá, uma piscina. Galera, se houve um corte aí porque a câmera do tablet desligou e eu não botei para gravar de novo o celular. Então, é isso. Aqui eu já tinha feito, como você já deve ter tido esse corte, já deve ter surgido algum desenho aqui. Então, eu chamo de janelinha, essa técnica de você desenhar utilizando isso aqui. Mas você pode dar um zoom também. Imagina que você conseguiu dar um zoom e olhar bem de perto esse círculo. Então, você pode imaginar que você está desenhando dentro desse grid de perspectiva, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer a lateral de uma cidade. Ó. Beleza? Aqui, ó. No vídeo eu tinha feito esses desenhos aqui,
mas como apagou, ficou meio bugado, tá? Eu gosto de fazer uns troços meio doido, tá, gente? Então é isso. Aqui, eu acho que eu fiz entender. Eu espero que você entenda. Quanto mais para o centro da esfera, tá? Quanto mais para o centro, menos distorcido tá? Quanto mais para fora, mais distorcido vai ficar a imagem. Então, se você quer uma imagem mais distorcida, com uma perspectiva mais forçada, você joga para fora. Se você quer uma perspectiva mais realista, não é que seja realista, mais certinha, você joga para dentro do círculo, beleza? É isso. Lembrando que eu tenho os meus cursos de desenho e de pintura, todos estão na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender comigo, tenho também a minha assessoria artística, caso você queira estudar diretamente comigo, pessoalmente, eu vou estar lá te dando dicas no WhatsApp, corrigindo seus exercícios. Uma vez por semana eu vou estar te dando novos exercícios, mostrando onde que você acertou, onde que você errou. E é isso. Quer aprender comigo? Clica ali embaixo, nessa descrição. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo aqui, comentar se você gostou, o que você gostaria de estar aprendendo. E é isso. Sem mais enrolação, valeu e até a próxima.